Olá, seja muito bem-vindo ao curso O Deus dos Pactos. É muito bom ter você em mais uma aula desse curso. Nós estamos iniciando agora a segunda parte da nossa apostila. Essa parte trata especificamente do Deus da Bíblia como triuno, né? Então vimos, de certa maneira, na primeira parte, algumas caricaturas do ser de Deus. E agora, nessa segunda parte do curso, a gente vai analisar aquilo que a palavra de Deus nos traz sobre a triunidade de Deus. Vamos olhar mais de perto para a doutrina bíblica da Trindade, seremos apresentados a alguns conceitos que talvez sejam novos para você e que vão desafiar você a abraçar a revelação da Escritura acerca da divindade. A aula de hoje olha mais de perto para o capítulo 4, as ações e o ser de Deus. E a gente começa falando de uma aula de inglês, né? Ali uma aula de inglês para adultos. O professor inicia aquele primeiro momento, é o início de um curso de inglês. Ele inicia solicitando aos alunos que se apresentem, cada um deve dizer qual é o seu nome, a sua profissão, como todo início de curso também, quais são as suas expectativas com relação ao curso. E em seguida, a primeira coisa a fazer, né, em curso de línguas, é ajudar os alunos, logo na primeira aula, ele dedicou um tempo para ensinar cada aluno como apresentar-se em inglês, como dizer o seu nome e como perguntar também o nome da outra pessoa, enfim, como fazer essa apresentação. E é bem natural, né, acontece bastante em situações mais formais de apresentações, a gente fornece o nosso nome e também a nossa profissão, ou seja, quem somos e o que fazemos. Esses dois dados, né, quem somos e o que fazemos, eles também, de certa forma, têm a ver com o modo como Deus se revela a nós. Ao apresentar-se na Bíblia, Deus também revela quem Ele é e também o que Ele faz. Um primeiro dado que ressalta da Escritura é esse Deus revelando-se em ação nos pactos. Então, nós temos na Escritura o Deus que age nos pactos. Ao organizar essa doutrina sobre o ser de Deus, a igreja passou a usar esse título, né, Trindade. E quando a gente está iniciando esse novo momento em que a gente está falando sobre a doutrina da Trindade, né? Afinal de contas, onde é que está essa doutrina? Onde é que está a palavra Trindade, melhor dizendo, nas Escrituras? A palavra Trindade, ela tem esse significado, né? É o estado de ser três e quer dizer um Deus em três pessoas. E quando a gente usa essa outra palavra, triuno, o vocábulo triuno identifica o Deus verdadeiro que é trino, ou seja, três pessoas, e uno, ou seja, uma só substância indivisível. Esse é o significado, esse é o sentido, vamos dizer assim, do vocábulo Trindade, dos vocábulos Trindade e também triuno. Mas é bem interessante que quando nós olhamos para a Escritura, o que aparece primeiro não é um conceito abstrato de Trindade, mas aparece um Deus fazendo coisas, né? Especialmente quando a gente fala sobre Deus, normalmente a gente identifica o que Deus faz. A gente diz, por exemplo, olha, Deus é criador, Deus é redentor, Deus é juiz. Ou então, Deus é um Deus que provê, um Deus que governa. E isso é assim porque nós estamos experimentando todos os dias as suas ações graciosas. E a própria Bíblia faz assim, né? Ela já começa mostrando um Deus em ação. Ela não começa fornecendo uma descrição abstrata sobre o ser divino, ela já começa dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra, e daí prossegue em Gênesis 1:1 em diante, não é? Então, de certo modo, aqueles primeiros cristãos, eles tinham consciência disso. Existe um Deus que age, esse Deus está atuando dentro da história humana, não é? E eles não tinham ainda a palavra Trindade. É por isso que a gente não encontra expressamente o termo Trindade na Bíblia, mas aqueles primeiros crentes, eles tinham consciência da ação do Deus Trino nas suas vidas. Então isso era algo muito forte no coração e na experiência prática deles. Por exemplo, eles sabiam que a relação deles com Deus Pai se dava através de Deus Filho na dependência e poder de Deus, o Espírito Santo. Também quando eram batizados, eles eram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E tanto os apóstolos como também os primeiros pastores começaram a abençoar os crentes dizendo mais ou menos assim, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito seja com vocês. A gente encontra
em Mateus 28:19, a instrução do Senhor: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Paulo, de certa maneira, sendo usado pelo Espírito Santo para trazer essa maravilhosa bênção, né? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vós. Então, isso produziu nos crentes essa consciência. Nós estamos sendo salvos, estamos sendo consolados e santificados por um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Não apenas na Bíblia, mas em nossa própria experiência, as pessoas da Trindade agem para cumprir o seu propósito de salvação. Então, não apenas a experiência daqueles crentes lá do livro de Atos, mas na nossa experiência também. E esse modo de operação divina, né? Deus agindo para realizar a sua obra de salvação dentro da história. Isso é chamado de trindade econômica. Quando os teólogos vão mencionar Deus agindo, eles vão escrever deste modo, ou pronunciar-se assim também em palestras de congressos. Então entenda, quando você ouvir essa expressão, olha, isso confirma a trindade econômica. O que diz isso? O que eles estão tentando dizer? Estão dizendo, isso confirma que Deus está agindo na história. Mas por que usar essa palavra, né? A palavra econômica. Essa palavra foi cunhada, o termo foi trazido para a temática da trindade por um homem chamado Irineu, um teólogo chamado Irineu. Ele fez uso, então, de um termo, ou desse termo, melhor dizendo. Ele foi o primeiro a falar sobre a economia, ou o plano da salvação. E esse termo economia, ela vem dessa palavra grega, né, oikonomia, que significa basicamente a maneira pela qual alguém administra os seus negócios. Então, oikonomia literalmente tem a ver com administração, com gestão dos negócios. Existe uma gestão da salvação, uma administração da salvação. Uma coisa é um administrador, por exemplo, de uma empresa, ele faz um projeto, um plano. A outra coisa é executar o plano. Então a economia tem a ver com a gestão da execução, com a administração da execução do plano de salvação. Então Irineu falava sobre a economia da salvação, significando a maneira pela qual Deus administrou a salvação da humanidade na história. O Alistair McGrath explica isso nessa obra que é referenciada na sua bibliografia. A grande questão é a seguinte: essa abordagem da economia da Trindade nos ajuda a compreender que na Bíblia o Pai, o Filho e o Espírito Santo são mostrados em ações concretas. Deus age de forma concreta dentro da história. A Trindade intervém na história a fim de cumprir os seus pactos. E nós já tivemos a oportunidade de explicar esses pactos divinos com embasamento bíblico em um curso intitulado Criação e Queda, disponível aqui na plataforma EAD da IPB Rio Preto. Por ora, basta você entender que Deus criou o cosmos, que Deus estabeleceu um vínculo de amor e vida com tudo que ele criou no pacto da criação. E ao exigir obediência do primeiro casal, Deus firmou um pacto de obras. E também providenciou salvação por conta da queda. Por isso ele firmou, para salvar o homem, ele firmou um outro pacto chamado o Pacto da Redenção. Um pacto entre as pessoas da Trindade. E ele efetivou também a salvação em outro pacto chamado Pacto da Graça. Esse Pacto da Graça, ele foi desdobrando-se dentro da história. Ele foi desdobrado nos pactos de Deus com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi e finalmente em Jesus Cristo, nesse formato chamado de o novo pacto, a nova aliança. E por isso Deus é chamado de o Deus dos pactos. Nessas tratativas por meio dos pactos, aquilo que Deus iniciou na criação é levado ao seu cumprimento na consumação. Deus tem um plano dentro da história. Ele age dentro da história. E essa ação de Deus dentro da história é a ação da trindade econômica. Deus gerenciando, administrando a efetivação do seu plano de salvação e normalmente interagindo conosco por meio destes pactos. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre isso, vale a pena depois você pesquisar e buscar o conteúdo do curso Criação e Queda na nossa plataforma EAD. Mas veja só, não apenas a palavra de Deus menciona Deus em ação,
Mas a palavra de Deus menciona o caráter de Deus e a essência de Deus. Então nós temos Deus agindo, mas inclusive isso, as ações de Deus estão defluindo do seu caráter. E vale a pena a gente perceber aquelas informações que a Bíblia traz para a gente sobre o caráter e a essência de Deus. E é muito interessante que a gente perceba que ninguém deseja ser conhecido apenas pelo que faz. Numa interação mais profunda, nós queremos ser amados pelo que somos. Então Deus não apenas deseja ser conhecido como o Criador, o Deus que provê. É lógico, todas essas coisas são pertinentes e devem ser o tempo todo lembradas. Ele deve receber glória o tempo todo por isso. Mas Ele deseja também que nós nos aproximemos um pouco mais e saibamos quem Ele de fato é. Quando a gente pensa em caráter, nós estamos pensando nessa totalidade dos atributos e dos traços de personalidade de um indivíduo, particularmente as suas atitudes morais, sociais e religiosas. E quando a gente pensa em essência, nós estamos pensando nesse elemento básico ou primário do ser de uma coisa, a natureza da coisa, ou aquilo sem a qual essa coisa não poderia ser o que ela é. Esses são os sentidos dos dois termos, caráter e essência. Deus deseja ser amado não apenas por aquilo que Ele faz, mas por quem Ele é. E nós somos criados para amá-lo pelo simples fato dele ser Deus. Ele coloca isso lá em Deuteronômio, o grande chamado ao amor, e é nesses termos que nós devemos amar ao Senhor, simplesmente porque Ele é Deus. E o caráter de Deus é revelado nos seus atributos. A autoexistência, a imutabilidade, a infinidade, a unidade, a espiritualidade, a onisciência, a onipotência, a veracidade, a bondade, a santidade, a justiça e a soberania. Alguns textos da Bíblia revelam tais qualidades divinas. Nós temos o exemplo de Êxodo 34, 6 e 7. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Vejam só quantos atributos de Deus revelados nesse trecho do livro de Êxodo. E quando olhamos para aquilo que dizem os documentos, os nossos símbolos de fé, os atributos de Deus são listados no breve catecismo de Westminster. Está lá na pergunta 4. O que Deus é? E a resposta: Deus é espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser. Sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. A doutrina da Trindade aborda não apenas as atividades divinas, mas também a sua essência ou substância e as relações entre as pessoas da divindade. Esse é o foco do estudo da doutrina da Trindade. Então, algumas questões, como por exemplo, em que sentido Jesus é filho amado de Deus que deve ser ouvido, como lemos lá em Mateus 17, 5? Ou será que houve uma época em que ele não era filho? Ou ainda, como entender a declaração de Jesus de que ele desfrutava da glória junto do Pai antes que houvesse mundo, lá em João 17, 5? E quanto ao Espírito Santo, o que significa aquela declaração de Pedro no sermão do dia de Pentecostes, de que Jesus, em sua exaltação, recebeu do Pai a promessa do Espírito e o derramou sobre a igreja? Está lá em Atos 2, 33. Todas essas questões são respondidas na doutrina da Trindade. Erickson menciona o reverendo Ricardo Barbosa. Ele afirma o seguinte: de fato, podemos descobrir que somos unitaristas praticantes, enfatizando uma das pessoas da Trindade acima das outras. Ricardo de Souza tem a impressão de que a origem daqueles que dão ênfase ao Pai geralmente está na tradição reformada, enquanto os pietistas tendem a se relacionar especialmente com o Filho, e os pentecostais e carismáticos dão grande atenção ao Espírito Santo.
O que o reverendo Ricardo Barbosa nos traz é exatamente isso. Apesar da gente ser muitas vezes muito ortodoxo na nossa declaração, olha, eu creio em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas algumas pessoas, à medida que vão se devotando a Deus, elas basicamente focam apenas uma das pessoas da Trindade. E nesse sentido, apesar de ser ortodoxas na doutrina, mas elas são unitaristas na prática. Nós precisamos ter muito cuidado para que nas nossas orações, nos nossos louvores, na nossa devoção diária e na nossa dependência diária de Deus e no serviço a Deus, nós possamos de fato nos devotar ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a compreender essa sublime trindade de Deus naquilo que é possível por meio da revelação que nos é concedida de forma suficiente nas Escrituras e não sermos unitaristas praticantes. A relação equilibrada com as três pessoas da Trindade exige isso que é muito óbvio, ou seja, conhecer a doutrina da Trindade. Nela nós olhamos para Deus mesmo, não apenas para aquilo que Ele faz, mas quem Ele é, como Ele interage consigo mesmo e com a criação, e de que modo essa interação serve inclusive de modelo para as relações humanas e também para o serviço cristão. O modo como Deus existe internamente, a sua essência e as relações entre as pessoas da Trindade é intitulado Trindade imanente. Então, às vezes, você vai ouvir os teólogos falando sobre trindade econômica. Quando os teólogos falam de trindade econômica, eles estão falando sobre Deus agindo na história para realizar o seu plano de salvação. Isso é a trindade econômica. Mas quando os teólogos falam do estudo sobre a essência de Deus, como Ele é internamente, como o Pai se relaciona com o Filho, as relações intratrinitarianas, vamos dizer assim. Então a gente está falando, eles usam outro termo. Eles dizem, aqui nós estamos tratando com a trindade imanente. A trindade imanente, como diz o Dr. Alistair McGrath, ela pode ser entendida como a diversidade e a unidade de Deus em si mesmo. E daí? Esta é a principal motivação para o estudo da doutrina da Trindade. Conhecer a Deus, amar a Deus, servir a Deus, tanto pelo que Ele faz, então é lógico, a gente vai dizer, Deus, obrigado, porque o Senhor é meu Salvador, mas também por quem Ele é, Deus, louvado seja o Senhor, porque o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nós preparamos algumas atividades para ajudar você a fixar o conteúdo dessa aula e você pode realizar a atividade desta aula diretamente na tela do seu dispositivo e, se Deus permitir, na aula seguinte nós vamos olhar um pouquinho mais de perto para as principais declarações trinitárias. Então estamos aí adentrando, não é? Cada vez mais dentro desse lugar onde a gente pode compreender um pouco melhor o Deus triuno, tá certo? Então as primeiras declarações na próxima aula. Até lá, fique na paz do nosso Redentor.